Olá, meu nome é Caroline Bulcão, eu sou médica endocrinologista do SEDEBA e hoje eu vou falar para vocês sobre hipertireoidismo, classificação, diagnóstico e segmento. O que é o hipertireoidismo? Ele é o excesso da síntese e secreção de hormônios tiroidianos pela glândula tireoide. A causa mais frequente do hipertireoidismo é a doença de Graves, seguida do bócio nodular ou multinodular tóxico, caso haja um ou mais nódulos. Outros mecanismos podem ser responsáveis pelo hipertireoidismo, a exemplo de medicamentos que contêm iodo, sendo o mais comum a miodarona, que é um antiarrítmico. Além disso, outros medicamentos podem causar o hipertireoidismo, como o uso de contrastes radiográficos, um tumor produtor de TSH, um tumor da hipófise muito raro, e, mais raro ainda, a síndrome da resistência hipofisária à ação dos hormônios tiroidianos. Além disso, a gente pode ter o hipertireoidismo iatrogênico, que acontece pelo excesso do hormônio tiroidiano dado para o hipotireoidismo. Então, um paciente que tem hipotireoidismo pode estar usando um hormônio tiroidiano para tratamento do hipotireoidismo, mas daí pode estar usando uma dose acima da necessária. Temos também o hipertireoidismo exógeno, causado por causas raras, como estruma ovário e metástase de carcinoma folicular. Além disso, podemos ter um excesso de liberação de hormônios tiroidianos pré-formados, por exemplo, nas tireoidites destrutivas. Como exemplos, temos a tireoidite subaguda, granulomatosa de Kervin, a tireoidite indolor, que é silenciosa, a aguda, supurativa, a tireoidite destrutiva por palpação traumática, por palpação intensa, né, ou por agressão no pescoço, pós-parto ou induzida por drogas. O que a gente precisa caracterizar na anamnese de um paciente que suspeitamos de hipertireoidismo? Número 1, caracterizar os sinais e sintomas e o tempo de aparecimento dos mesmos. Questionar se faz uso de medicamentos, eu já falei anteriormente, em especial a miodarona. Se faz tratamento com a levotiroxina, porque pode ser um hipertireoidismo iatrogênico. Se já usou tapazol ou propiltiracil previamente, né? Porque isso faz a gente pensar que esse paciente já teve um passado de hipertireoidismo. Vale lembrar que o uso de anticoncepcional ou de reposição hormonal com estrógeno pode aumentar os níveis de T3 e T4 totais, mas não suprimem o TSH. É importante também na anamnese saber se o paciente é asmático ou se já teve crise de broncoespasmo, porque o beta-bloqueador faz parte do tratamento, né? E lembrar que o beta-bloqueador, principalmente o não seletivo, pode ser causa de broncoespasmo. Além disso, é importante questionar sobre antecedentes familiares de tireoidopatias. Dentre os sinais e sintomas estão presentes a perda de peso, fadiga, palpitação, presença de arritmia, principalmente a fibrilação atrial, hipertensão sistólica, presença de tremores, principalmente os tremores finos de extremidades de mãos, um bócio difuso, que é o aumento da tireoide, intolerância ao calor, aumento da transpiração, aquela pele quente e lisa, a presença de onicólise, que é o descolamento do leito ungueal das mãos, afinamento dos cabelos, aumento de apetite, hiperdefecação, oligomenorreia, ansiedade, instabilidade emocional, irritabilidade, insônia e, se a tireoide crescer muito, pode até haver disfagia devido ao bócio. Na doença de Graves, especificamente, associa-se a oftalmopatia, que é a doença ocular da doença de Graves, que se manifesta com exoftalmia e comprometimento da função dos músculos oculares com edema periorbital e conjuntival, a dermatopatia infiltrativa, que é o mixedema pretibial, que é a presença de pálpulas elevadas hiperpigmentadas com textura de casca de laranja em membros inferiores e, como eu já falei, o descolamento do leito ungueal, que é a onicólise. Aqui estão algumas fotos, né, demonstrando aqui sinais patognomônicos da doença de Graves. Aqui vocês veem o edema pretibial, exoftalmia, típico da oftalmopatia de Graves, o bócio, que é o aumento da tireoide, e a onicólise, que é esse descolamento do leito ungueal das mãos. Especificamente na tireoidite subaguda, também denominada granulomatosa de Kervin, ocorre dor em região cervical anterior, e essa intensidade é moderada a severa. Então, o paciente ele sente muita dor à palpação da tireoide.
Essa dor, classicamente, ela pode se irradiar para orelhas, mandíbula e garganta, e pode durar por semanas. Existe também um histórico de indisposição, febre e sintomas de faringite. Então, é um diagnóstico diferencial com a faringite viral ou bacteriana. E a palpação da tireoide, você encontra uma tireoide não muito aumentada, firme e dolorosa. O paciente sente muita dor quando a gente tenta palpar a tireoide. É importante, na doença de Graves, avaliar se tem sinais inflamatórios dessa oftalmopatia. Para isso, a gente utiliza uma pontuação do CAIS, que é a atividade clínica dessa oftalmopatia. E esse score, ele identifica a fase aguda e prediz resposta às terapias anti-inflamatórias. No exame físico, também no olho, avalia-se se há comprometimento da musculatura ocular intrínseca, fazendo aqueles sinais, né, grosseiros realmente, que o próprio endocrinologista ou o próprio clínico pode fazer, né, com a caneta, pedindo o paciente olhar para um lado, para o outro, lateralmente para cima, de um lado para o outro, para baixo, para cima e para baixo. Ok? E se tiver qualquer alteração, esse paciente, ou sinais de inflamação, esse paciente tem que ser encaminhado para uma avaliação com oftalmologista especializado. É possível também usar medidas tópicas, a gente deve pedir para o paciente proteger os olhos do sol usando óculos e colírios lubrificantes, né? Se houver qualquer sinal de inflamação ou comprometimento da musculatura, esse paciente deve ser encaminhado ao oftalmologista. E aqui é como eu falei para vocês, é a pontuação do score de atividade clínica da doença ocular na doença de Graves. Então, para cada sinal e sintoma desse, o paciente recebe um ponto. Então, se ele tem dor retrobulbar espontânea ou dor à movimentação dos olhos, hiperemia palpebral conjuntival em relação a edema, edema palpebral queimose ou edema de carúncula. Então, para cada item é dado um ponto, né, um ponto para cada, e se esse paciente apresenta mais ou até 3 pontos, significa doença ativa, e esse paciente tem que ser encaminhado para o oftalmologista. Em relação ao diagnóstico laboratorial do hipertireoidismo, todos os pacientes apresentam TSH baixo, todos os pacientes com hipertireoidismo primário apresentam TSH suprimido. E, obviamente, a dosagem dos hormônios estão aumentadas, T3 e T4 livre. O anticorpo TRAB elevado, que é o anticorpo do hipertireoidismo, é altamente específico para a doença de Graves. Em pacientes com hipertireoidismo subclínico, o TSH está supresso, mas o T4 livre e o T3 estão normais. Então, é importante diagnosticar se o hipertireoidismo ele é declarado ou subclínico, porque isso pode modificar o tratamento, como eu vou falar posteriormente. O diagnóstico diferencial do hipertireoidismo subclínico. Então, existem outras causas de combinação de TSH baixo e T4 livre e T3 normais. Então, além do hipertireoidismo subclínico, o hipotireoidismo central, a doença não tireoidiana, recuperação do hipertireoidismo, gravidez, algumas pessoas idosas saudáveis e alguns pacientes hospitalizados podem apresentar esse perfil laboratorial, mas a clínica será diferente. Mas vale a pena ter em mente que a gente deve diferenciar. O uso do anticorpo ele também ajuda muito, porque se o anticorpo TRAB está positivo, é doença autoimune Graves, e esse hipertireoidismo pode ficar em subclínico ou pode aumentar os hormônios e se tornar um hipertireoidismo declarado. Em relação aos exames complementares no hipertireoidismo, a ultrassonografia de tireoide é importante para mensurar o tamanho do bócio, né? Então, é importante avaliar o volume total da tireoide, porque isso, inclusive, prediz resposta ao tratamento com antitireoidianos. Além disso, a ultrassonografia da tireoide avalia a textura e detecta a presença ou não de nódulos. Se existem nódulos à ultrassonografia, deve ser realizada a cintilografia da tireoide para avaliar se esses nódulos são quentes, ou seja, se produzem hormônios, ou se são frios. A cintilografia da tireoide também é importante para diferenciar a doença de Graves, que tem uma captação elevada difusamente, e a tireotoxicose secundária à tireoidite subaguda, na qual a captação é muito baixa ou ausente. A punção aspirativa com agulha fina está indicada apenas quando existirem nódulos frios, né, ou mornos, né, se existe indicação através do ultrassom. Em relação ao tratamento, tanto para a doença de Graves quanto para o bócio uni ou multinodular tóxico, pode-se utilizar
uso de medicações, que são os antitireoidianos, que são as tionamidas, iodoterapia ou a cirurgia, que é a tireoidectomia. O tapazol é a droga de escolha em relação às medicações antitireoidianas. A gente prefere o propiltiuracil no primeiro trimestre da gestação, na crise tireotóxica e em pacientes com reações mínimas de pele ao tapazol, alergia, né, e que recusem iodo ou cirurgia. O tapazol é a droga de escolha porque ele é menos hepatotóxico, então a gente sempre prefere o tapazol. Além disso, o tapazol é mais fácil de usar, porque pode se usar num único horário do dia, como eu vou falar daqui a pouco. Antes de se iniciar as tionamidas, sugere-se a realização de um leucograma basal e de um perfil hepático, né, já que as duas drogas podem causar hepatite tóxica e o tapazol pode causar também leucopenia. Se o basal de neutrófilos estiver menor do que 1000 antes de começar o tratamento com as tionamidas, ou se as transaminases estiverem 5 vezes o limite superior do normal, deve-se reconsiderar a introdução dessas drogas e pensar em outro tipo de tratamento, como, por exemplo, a cirurgia ou a iodoterapia. Em relação às doses que devemos usar de tionamidas, existe esse esqueminha que é importante seguir e que facilita na hora do clínico tratar o hipertireoidismo. Então, na doença de Graves, a dose inicial de tapazol deve ser de 10 a 30 miligramas uma vez ao dia. Lembrando que o tapazol existe na dose de 5 e de 10 miligramas. Em relação ao propiltiuracil, existe de 5 a 105, a medicação existe nas dosagens de 50 e 100 miligramas, e ela deve ser utilizada entre 50 a 150 miligramas 3 vezes ao dia. Então, como eu já falei, a dose de tapazol pode ser utilizada numa dose uma vez por dia, e a dose de propiltiuracil deve ser preferencialmente dividida 3 vezes por dia, de 8 em 8 horas. Sendo a dose de manutenção do tapazol entre 2,5 a 10 miligramas dia e do propiltiuracil entre 50 a 100 miligramas dia. Esse é o esqueminha que eu falei para vocês, que você vai entrar com a dose de tapazol a depender do valor do T4 livre. Então, se o T4 livre estiver acima do limite superior normal do método, 1 a 1,5 vez, a gente vai entrar com tapazol de 5 a 10 miligramas uma vez ao dia. Se o T4 livre estiver de 1,5 vez a 2 vezes acima do limite superior normal, a dose do tapazol será de 10 a 20 miligramas dia. E se o valor do T4 livre estiver o dobro ou 3 vezes acima do valor normal, você entra com 30 a 40 miligramas de tapazol por dia. Ou seja, 30 miligramas significa 3 comprimidos de 10, por exemplo. O uso de beta-bloqueador deve ser utilizado para todos os pacientes com tireotoxicose sintomática, especialmente se idoso e se a frequência cardíaca estiver maior que 90 em repouso. Além disso, ele deve ser utilizado se o paciente tem doença cardiovascular coexistente também. Em pacientes com doença aérea obstrutiva leve ou fenômeno de Renault, a gente deve usar com cautela o beta-bloqueador seletivo. A gente deve considerar o uso de beta-bloqueador mesmo nos pacientes assintomáticos, que estejam em risco de complicação pela exacerbação temporária do hipertireoidismo após a dose de iodo. Lembrar que a iodoterapia, ela causa uma liberação aguda de iodo naquele momento, naquela primeira semana na qual o iodo é utilizado. Então, muitas vezes a gente utiliza o beta-bloqueador para evitar a exacerbação de sintomas, como, por exemplo, no paciente idoso, que tem uma insuficiência cardíaca subclínica ou mesmo clínica, no paciente hipertenso, a gente deve utilizar o beta-bloqueador para segurar um pouquinho esses sintomas. A dose usual de propranolol é de 10 a 40 miligramas, dividido em 3 a 4 vezes ao dia. Lembrar que o propranolol ele tem uma meia-vida curta. É também possível utilizar o atenolol, de 25 a 100 miligramas de 1 a 2 vezes ao dia, lembrar que não pode ser usado em lactante, ou metoprolol, que é um beta-bloqueador mais seletivo, de 25 a 50 miligramas 2 a 3 vezes ao dia. Em relação aos efeitos colaterais das drogas antitireoidianas, a gente precisa informar ao paciente a cada visita que pare imediatamente o tapazol ou propil se sintomas de agranulocitose ou injúria hepática ocorrerem. Por exemplo, se o paciente apresentar icterícia, colúria, acolia fecal, artralgia, dor abdominal, náusea, fadiga, febre ou faringite. A gente pode deixar, inclusive, com o paciente um pedido laboratorial
de hemograma e transaminases. Caso o paciente tenha algum desses sintomas, ele deve suspender imediatamente a droga e comparecer a uma unidade básica de saúde, a uma emergência, a uma UPA, informando que usa a medicação e que deve colher aqueles exames. Se o paciente tiver uma alergia, um prurido, um rash, você pode manejar inicialmente com anti-histamínicos sem suspender a droga. Claro, se for um prurido e um rash leve, né? Exceto se reação alérgica severa, nesse caso a droga deve ser suspensa e o paciente também deve procurar uma unidade de atendimento. Se por acaso o paciente tiver essa alergia, né, cutânea e esses sintomas persistirem, a gente tem que suspender e aí trocar para um tratamento definitivo, seja iodo ou cirurgia. É possível trocar por outra tionamida. Por exemplo, se o paciente usa tapazol, trocar por propil. Se o paciente usa propil, trocar por tapazol. Porém, geralmente essa alergia é cruzada. A granulocitose, que acontece quando os neutrófilos estão abaixo de 500, pode acontecer, e nesse caso, a gente deve realizar um leucograma e fazer uma diagnóstico diferencial, né? Principalmente na presença de diagnóstico de doença febril ou faringite. O tratamento é com granuloquine, corticoide ou terapia de suporte, e o paciente deve ficar internado até subir esses neutrófilos. A hepatotoxicidade do tapazol é tipicamente colestática, mas pode ser visto doença hepatocelular. Então, a gente tem que pedir, além do TGO-TGP, gama-GT e fosfatase alcalina. Lembrando também que o propil pode causar hepatite fulminante, daí ser o tapazol a primeira escolha no tratamento do hipertireoidismo, exceto naqueles casos que eu falei de primeiro trimestre da gravidez ou na crise tireotóxica, a gente prefere o propil por ter um efeito melhor e mais precoce. Como é que a gente faz as consultas de retorno? Então, vai depender da severidade da tireotoxicose, quando o eutireoidismo for alcançado, da normalização do laboratório. Então, se o paciente ele chega para você com a tireotoxicose, você vai entrar com a dose de tapazol, como eu já falei, conforme o nível dos hormônios tireoidianos e o tamanho do bócio, e você repete o T4-LIV e o T3 entre 2 a 6 semanas após o início do tratamento. Quando o T4-LIV e o T3 ele normaliza, você vai reduzindo a dose de tapazol. Por exemplo, se o paciente iniciou a tomar 40 miligramas de tapazol, você vai, conforme o T4-LIV e o T3 for normalizando, você vai baixando de 10 em 10 miligramas, até que o TSH não esteja mais supresso. Essa supressão do TSH, ela demora um pouco, ela pode demorar até 6 meses. Quando o eutireoidismo for alcançado, ou seja, os hormônios já estiverem todos normais, você mantém uma dose mínima do medicamento, que no caso do tapazol seria entre 2,5 e 5. E você pode aumentar o intervalo de necessidade do paciente retornar com exames para cada 2 a 3 meses. Certo? Como eu já falei, quando o T4 livre normaliza, você já deve ir reduzindo a dose do tapazol e você vai repetindo os exames entre 4 a 6 semanas. Você deve usar o tapazol no mínimo por 18 meses e você vai avaliar a retirada da droga a depender do TRAB. O TRAB, que é o marcador do hipertireoidismo, ele é um preditor de recidiva da doença. Então, preferencialmente, a gente deve apenas suspender o antitireoidiano, seja o tapazol ou o propiltiuracil, quando o TRAB estiver negativo. Depois que você retira a droga, então esse paciente deve continuar sendo acompanhado em intervalos semestrais. Como eu falei, o tapazol deve ser continuado até 12 a 18 meses, e se o paciente permanecer em hipertireoidismo após esse tempo, a gente tem que considerar um tratamento definitivo com iodo ou cirurgia. Pode também ser considerado manter doses baixas de tapazol. Lembre que dose baixa de tapazol significa um tapazol entre 2,5 e 10 miligramas, geralmente 2,5 e 5, por maior tempo se o paciente preferir. Às vezes o paciente prefere não ter a tireoide destruída, seja por iodo ou retirada com cirurgia. Nesse caso, a gente pode considerar o uso prolongado com baixas doses de tapazol. Como eu falei, pacientes selecionados, jovens, doença leve, pacientes estáveis, a gente pode manter aí o tapazol a longo prazo e essa é uma alternativa razoável. Se o TRAB é persistentemente elevado, a gente deve continuar o tratamento por mais um ano e meio.
e repetir o TRAB no final desse tempo ou optar por uma terapia definitiva. Se o uso estiver contínuo do Tapazol, ou seja, você optou por usar o uso contínuo do Tapazol, esse TRAB deve ser dosado a cada 1 a 2 anos e a gente descontinua a droga se o TRAB negativar. Em relação ao tratamento do bócio nodular tóxico e do bócio multinodular tóxico, os antireoidianos não induzem remissão em pacientes com a doença nodular tireoidiana. Ocorre melhora, os hormônios podem normalizar, mas na hora que você retira o antireoidiano, o paciente vai voltar a ficar em hipertireoidismo. Nesse caso, a gente pode indicar o Tapazol a longo prazo, principalmente em pacientes idosos que não têm teto cirúrgico ou não querem realizar iodoterapia, ou pacientes com doenças que tenham uma expectativa de vida limitada. Além disso, pacientes que não sejam bons candidatos à cirurgia, como eu já falei, não têm um bom teto cirúrgico, não querem fazer iodo, ou às vezes o paciente simplesmente prefere ficar com seus 5 miligramas, 2,5 do Tapazol a longo prazo. A gente monitora os hormônios inicialmente a cada 3 meses, até estabilizar principalmente idosos. E a gente, se o paciente estiver super estável, a gente pode acompanhar a cada 6 meses, semestralmente. Em relação ao hipertireoidismo subclínico, eu vou lembrar para vocês, ou seja, o TSH supresso com hormônios normais, a gente precisa confirmar o resultado em 2 a 6 semanas, principalmente se o paciente tem alto risco de complicações, e para os demais a gente pode repetir os exames em 3 a 6 meses. A recomendação do tratamento vai depender do grau de supressão do TSH. Então, se o paciente foi idoso, maior ou igual a 65 anos, e o TSH tiver levemente supresso, abaixo de 0,1, porém, né, ele tá levemente supresso, ou o paciente, ele tem o se o TSH tiver levemente supresso, entre 0,1 e 0,4, ou se o paciente tiver, ou se o TSH tiver muito supresso, abaixo de 0,1, o paciente deve ser tratado, principalmente na presença de sintomas ou fatores de risco. Agora, se o paciente for jovem, menor de 65 anos, a gente só trata no hipertireoidismo subclínico mais avançado, ou seja, quando o TSH está muito supresso, abaixo de 0,1, sempre com os hormônios normais por definição. Nos demais casos, a gente deve individualizar. Resumindo, no paciente mais idoso, acima de 65 anos, quando o TSH está supresso, independente se ele esteja pouco ou muito supresso, a gente geralmente deve tratar. No paciente mais jovem, menor que 65 anos, a gente só trata se o TSH estiver muito supresso e acompanha, claro, esse paciente. Agora a gente vai fazer algumas considerações sobre o tratamento com iodo radioativo. As indicações para você tratar com iodo é quando você tem uma falência ou contraindicação aos usos dos antitireoidianos, presença de comorbidades com risco cirúrgico, ou seja, aquele paciente que tem indicação de uma terapia definitiva, mas tem um risco cirúrgico alto. Em pacientes que já tiveram cirurgia ou irradiação prévia no pescoço, que nesses casos a cirurgia é mais difícil, pacientes com insuficiência cardíaca, idade avançada, e que tenham captação suficiente para permitir o tratamento, e além disso, falta de acesso a cirurgião experiente. Então, nesses casos, a gente prefere o iodo à cirurgia, quando existe indicação de tratamento definitivo do hipertireoidismo. Lembrar que o iodo é contraindicado durante a gestação e o paciente não deve engravidar no período de 6 meses ao ano após o tratamento. Inclusive, a gente deve deixar isso claro no prontuário e, se necessário, prescrever um anticoncepcional ou um tratamento anticontraceptivo para paciente, se for do sexo feminino. Lembrar também que em pacientes que tenham doença ocular por doença de Graves inflamada, esse paciente ele deve ir primeiro para avaliação com oftalmologista, porque o iodoterapia ele pode piorar a doença ocular. Em relação ao tratamento cirúrgico, ele é indicado quando existe um bócio mergulhante, ou seja, a tireoide mergulha para o tórax, ela vai além da região cervical, e quando existem sinais ou sintomas compressivos ou bócio muito grande. Nesses casos, a cirurgia é preferível ao iodo. Quando existem nódulos grandes também, especialmente aqueles nódulos maiores que 4 centímetros, sejam funcionantes ou hipofuncionantes, a cirurgia é preferível. Quando existe uma captação insuficiente para permitir o tratamento com iodo, ou seja, o paciente faz a cintilografia, tem hipertireoidismo, mas a tireoide ele não capta tanto iodo. Nesse caso,
O iodo provavelmente não vai tratar o hipertireoidismo e você indica a cirurgia. A cirurgia também é indicada quando existe uma necessidade de um rápido controle de um hipertireoidismo, aquele paciente grave com aquela ICC muito descompensada que você não consegue tratar com drogas, não consegue tratar com iodo. Então, nesse caso, você vai fazer o tratamento cirúrgico, ou então em casos onde você tem um hipertireoidismo muito grave que você não pode usar tionamidas, porque o paciente já teve um efeito colateral previamente. Outra indicação de cirurgia é quando existe a coexistência de um câncer de tireoide, obviamente, ou um hiperparatireoidismo, no qual você já vai ter que fazer uma cirurgia de qualquer maneira, se aproveita e tira a tireoide. O paciente com hipertireoidismo deve ser encaminhado ao endocrinologista. É claro que o médico clínico, o médico de família que está trabalhando ali na linha de frente, na unidade básica, deve iniciar o tratamento. Porém, ele deve ser encaminhado ao endocrinologista, ao especialista. Devido aos riscos inerentes à patologia de doença de Graves, como eu já falei, o tratamento do antitireoidiano com antitireoidiano e com uso de beta-bloqueador pode e deve ser iniciado pelo clínico. Essas são as bibliografias que eu indiquei, que eu vou indicar para vocês. Se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais. E esse aqui são alguns casos clínicos retirados da Telesaúde, o Telecedeba. Então, nesse primeiro caso clínico, a paciente de sexo feminino, 18 anos, compareceu à unidade de saúde da família para consulta de rotina. Refere que há mais ou menos um ano iniciou um quadro de perda de peso, taquicardia, sudorese, ansiedade, insônia e redução do apetite. Foi feito esse questionamento se seria um hipertireoidismo. Claro, ela tem sintomas de hipertireoidismo, mulher, jovem, né? Parece demais. E já fazia uso de anticoncepcional sem pausa, excelente. A gente já não precisa se preocupar com gravidez em uso da medicação, que pode ser teratogênica, como eu já falei, né? Tanto o Tapazol quanto o Propil, mas preferencialmente se a paciente engravida, a gente dá preferência ao uso do Propil no primeiro trimestre. Dos exames laboratoriais que mandaram para a gente, ela tinha aqui um eletrocontacardia sinusal, um TSH supresso com o T4 livre aumentado. Então, aqui fechou o diagnóstico de hipertireoidismo, que é um questionamento de hipertireoidismo, sim, ela tem um diagnóstico de hipertireoidismo, diagnóstico clínico e laboratorial. Provavelmente por doença de Graves, por ser uma mulher jovem, né, com esses exames laboratoriais. Ajudaria um TRAB ou uma ultrassonografia de tireoide mostrando um bócio difuso. Pergunta quais das duas medicações seria a melhor escolha. Propil ou metimazol, como eu já falei anteriormente, a melhor escolha seria o Tapazol, por ser menos hepatotóxica. E nesse caso, você olha o T3, o T4 livre, aí mais ou menos 3 vezes aumentada, e a gente entraria com a dose de 30 miligramas, ou seja, Tapazol 10 miligramas, 3 comprimidos pela manhã. No segundo caso clínico, coincidentemente também uma mulher com 18 anos, jovem, com queixa de protusão ocular à esquerda. Então, essa paciente já tem a oftalmopatia da doença de Graves. Não tinha outras queixas, foi ao oftalmo, realizou exames, e ela manda aqui em anexo exames e medicações prescritas pelo oftalmo. Na verdade, não veio para a gente esses exames, mas eles escreveram aqui, o clínico escreveu, foi solicitado pelo oftalmo averiguar como endocrinologista se é um hipertireoidismo, doença de Graves e como devo proceder nesse caso. Pronto. Então, se o oftalmologista encaminha uma paciente para a gente, a primeira coisa que a gente deve fazer é solicitar os exames laboratoriais, TSH, o T4 livre e o T3, né, e o TRAB pode ajudar também. Nesses casos, para fechar o diagnóstico de Graves, caso se confirme o hipertireoidismo, a gente vai orientar a paciente no uso de anticoncepcional, contracepção, e vai entrar com Tapazol, a dose vai depender do nível do T4 livre. Um terceiro caso clínico é um paciente de 44 anos, também feminina, porque está dizendo aqui portadora, né, de diabetes e hipertensão, e evoluiu há cerca de 1 ano com perda de peso, perdeu aí 8 quilos, bastante, hiperdefecação, olhar fixo, e tinha paralisia de músculo de pálpebra de olho esquerdo com fechamento parcial de olho.
Então, essa é um paciente também que tem oftalmopatia de Graves e deve ser encaminhado para oftalmologista. Ressecamento ocular, palpitação, insônia e poliúria. Então, tinha sinais de inflamação ocular e sintomas do hipertireoidismo. Ela usava para o diabetes metformina, insulina NPH irregular e um antipertensivo losartana. No exame físico, a pressão estava normal, uma frequência cardíaca aumentada, acima de 90, estava descompensada do diabetes, né, porque o hipertireoidismo pode causar uma descompensação do diabetes, tanto hiper quanto hipo, na verdade. Estava emagrecida, né, nas demais, sem outras alterações. A tireoide foi descrita aqui como sem alteração, então acredito que estivesse com volume normal, aparelho respiratório nada, cardiovascular tinha ictus palpável, né, porque a paciente realmente ela aumenta a frequência cardíaca e termina ficando muitas vezes com bulhas hiperfonéticas e com ictus palpável. As bulhas eram taquicárdicas, em 2 tempos sem sopros, a frequência cardíaca, como já falei, estava elevada. Em relação aos exames complementares, chamando atenção aqui as transaminases e o gama-GT normais, função renal normal, o TSH supresso, o T4 livre aumentado, 3 vezes aumentado, o T3 também aumentado. O clínico iniciou o Tapazol, 10 miligramas ao dia, né? Aí, nesse caso, depois dessa aula, vocês já entrariam com a dose mais alta. Se o T4 livre está 3 vezes o valor normal da normalidade, a gente poderia iniciar com a dose mais alta, de 3 comprimidos de 10 miligramas ao dia, 30 miligramas pela manhã, por exemplo. Não precisa ser necessariamente de manhã, mas uma vez ao dia. Orientar o paciente que o antiroidiano não precisa ser em jejum também. Ele colocou um beta-block excelente, né, porque o paciente está com a frequência cardíaca aumentada, solicitou TRAB e ultrassonografia de tireoide e ajustou a dose de insulina. E solicitou um mapa da glicemia. É muito importante a gente controlar de perto o diabetes desses pacientes, porque realmente o hipertireoidismo pode descompensar. E solicitou acompanhamento com o endocrinologista. Então, tudo certinho. A única coisa que eu acrescentaria nesse caso era ter começado com a dose de metimazol, que é o Tapazol, um pouco mais alta, né, já que o T4 livre ele está 3 vezes o valor da normalidade, e a gente iniciaria com 3 comprimidos. Lembrando, então, essa tabelinha que ajuda muito o clínico, né? De acordo com o valor do T4 livre, você vai escolher a dose do Tapazol. Tá? Eu gostaria de agradecer, espero que a aula tenha sido útil. Muito obrigada.